Liberdade e graça é o último texto, tá, gente? Para aplaudir de pé, pessoal. Então, Agostinho para Hilário. A doutrina agostiniana da graça e da predestinação é mais religiosa do que filosófica. Originou-se da experiência pessoal do convertido, que teve a sensação de seu próprio abandono e de absoluta dependência de Deus. Para ele, as objeções morais de Pelágio careciam de qualquer importância. Assim, essas simples frases tiradas de seu epistolário são mais justas a ele e mais persuasivas a nós do que as elaborações e retóricas de seus grandes tratados. Vamos lá. O livre-arbítrio somente é útil para a realização das boas obras se recebe a assistência de Deus, que é concedida mediante oração e humildade no agir. Mas quem não tiver a assistência de Deus, ainda que seu conhecimento da lei seja excelente, de maneira nenhuma será sólido e firme na justiça, mas inchado de inchaço, fatal de irreverente orgulho. Então, ou seja, sem a ajuda de Deus não tem como, velho. Você não tem livre-arbítrio sem a ajuda de Deus. E nesse caso aqui, isto não ensina a oração dominical, pois seria perfeitamente inútil a nós clamarmos a Deus dizendo: não nos deixe cair em tentação, se o não cair estivesse em nosso poder, de modo que pudéssemos, sem ajuda divina, realizar tal petição. Então, se a gente tem que orar, não nos deixe cair em tentação, de acordo com Agostinho, significa que, se Deus deixar, a gente cai. A livre vontade, ou libera voluntas, será tanto mais livre quanto mais sã for, e será tanto mais sã quanto mais dependente da mercê e graça do Senhor. Por si mesma, a vontade suplica e exclama, entre aspas, firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma. Salmo 119, 133. Como pode ser livre uma vontade dominada pela injustiça? Daí onde muitos falam que não existe livre-arbítrio, né? Muitos que eu falo, o pessoal, os calvinistas estão chegando, entende? Estão chegando os calvinistas. E aí, nesse caso, seguindo aqui, como pode ser livre uma vontade dominada pela injustiça? Observe-se, aliás, quem é aquele que é invocado a fim de escapar-se dessa dominação. Não se diz, dirige meus passos de conformidade com o meu livre-arbítrio, mas dirige meus passos na tua palavra. É uma oração e não uma promessa, uma confissão e não uma profissão, um anseio por plena liberdade e não uma ostentação de capacidade própria. Você sabe que aqui ele está dando uma cutucada, em Pelágio. Esta liberdade de vontade, voluntas, não é removida pela assistência recebida, mas é assistida precisamente porque não é removida. Quem implora, se tu meu auxiliador, confessa seu propósito de cumprir o que Deus mandou e sua necessidade de ser auxiliado por quem mandou, para que tenha o poder de obedecer. Assim, por exemplo, aquele que, sabendo que ninguém podia ser continente, se Deus não o permitisse, aproximou-se do Senhor e suplicou. Ele certamente aproximou-se e orou voluntariamente, ou seja, vontade. Não teria orado se não tivesse vontade de orar. Mas, se não tivesse orado, com que força podia sua vontade contar? E mesmo que, antes de orar, tivesse possuído força, de que lhe serviria a força, a não ser que desse graças como um resultado dessa força para aquele de quem invocou o poder que antes não possuía. Então, no pensamento de Agostinho é o seguinte: quer ver uma coisa? Senhor, eu prometo nunca dar nenhuma olhadinha para alguma barriguinha de fora com piercing de uma irmãzinha que levante a mão na hora de adorar o Senhor. Entende? Isso eu prometo. Mas o Roberlão honesto vai falar assim: dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça, passa os teus dedos dos meus olhos, me consolar. Entende como é o negócio? É claro que assim, vocês não devem conhecer pastores pecadores como eu, estou falando de mim, entende? Mas assim, ou seja, há
uma vontade? Mas há uma liberdade plena? Não, porque se houvesse eu nem precisaria pedir. Só que qual é o problema? Aí é nessa hora que os calvinistas estão chegando. Eles pegam esse negócio também para a questão da salvação. Porque hoje eu tenho consciência da minha necessidade. Hoje eu tenho consciência da minha fraqueza. Hoje eu tenho a consciência de que entre um prato de lasanha e um prato de vômito, a minha carne prefere o prato de vômito. Entende? Hoje eu tenho consciência disso. Mas antes, lembra? Ó, quão cego eu andei, perdido, vaguei. Nesse período, eu não tinha essa consciência. E se eu não tinha consciência, como é que eu teria essa liberdade? É uma sinuca de bico que o calvinista me coloca. Mas como eu sou baptista, eu entendo que eu sou livre e eu tomei uma decisão por Jesus. Até porque agora sou eu aqui batendo boca com Agostinho. Quem sou eu, né? Mas é o seguinte... Se eu não tenho liberdade para tomar decisão, por que Deus vai me mandar para o inferno por uma coisa que Ele já me programou para ser? Mas aí, quem sou eu, né? Agostinho é Agostinho, Robelã é Robelã, filho da Dona Lúcia e Orlando, e que mora em Caxias, era por cima. E nem é 25 de agosto, é o Lavo Pilac. Mas vai. Na Praça de Mete, Oi? Tu mora na Praça de Mete, eu moro. É mesmo? Então eu moro bem, vai. Por isso que nós temos que todas as nossas orações, nós temos que as pessoas se achando santas. Todas as nossas orações temos que pedir perdão por palavra, gesto e atitude. É toda hora, meu Senhor. E tem que dar nome aos bois, né? Qual a palavra que eu falei? Porque Senhor, perdoa por causa de palavra, pensamento e obra. Qual a palavra, miserável? Pensamento, que pensamento sem vergonha. Que obra, rapaz. Joga aberto. Você tem que verbalizar para você ver a podridão do negócio. Porque se falar assim, fica bonito. Fica bonito. Sem pedir perdão, por quê? Nós pecamos ao pensar, né? Nós não somos santos, porém dependemos da glória, da graça de Deus. Perdão te corrigir. Santos somos, não somos perfeitos. Porque santo é separado. Ou seja, você é santo porque você pertence a Deus. Entende? Só que ser santo não significa que você é santo como um canonizado da Igreja Católica. Não é santo como alguém que não peca. Porque na nossa cabeça, quando você fala de alguém santo, você fala de alguém que não faz nada errado. Eu não sou nenhum santo. Nesse sentido, eu até entendo. Só que teologicamente, porque é aí que o povo vai te cobrar quando você estiver pastoreando. É o teologicamente. Teologicamente, santo todo mundo aqui é. A gente pode até não prestar, mas é santo. Entende? Os coríntios eram uma cambada de sem vergonha, mas Paulo chama de tudo de santo. Os caras tentando puxar o tapete de Paulo, um tinha mais dom que o outro, o que falava taramanaia acha que tinha dom mais influente do que o que operava milagre, aquele negócio todinho, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou não sei o que lá, e ainda tinha outro que falava que era de Cristo. Esse aí é o top dos top. E aí nesse caso, por exemplo, gente, que igreja bagunçada, velho, entende? Mas Paulo chama os caras de santos, chama os caras de irmãos, entende? Então assim, porque às vezes, por exemplo, você vai pastorear uma igreja. Às vezes você vai pastorear uma igreja, o pessoal diz que igreja é tudo igual. Não é verdade não. O que acontece? Às vezes você vai pastorear uma igreja e que tu fala assim, meu Deus, que gente torta, velho. Como é que põe um negócio desse? Troço esquisito. E o pessoal acha normal isso aqui. Meu pai, como é que vai ser isso aqui? E tu não pode espinafrar o pessoal, porque tu tá lá para cuidar. Mas aí você percebe que assim, essas pessoas elas são assim, e você está lá para ajudá-las a se desenvolver. Por exemplo, uma criança é um homem em potencial, e mulher também, gente, eu sei. Uma criança é um homem em potencial, mas ela ainda não é um homem adulto. Então você vai caminhar com ela até que ela se desenvolva, certo? Então, assim é a questão da nossa santidade. A gente não está no nível de Jesus, mas a gente está caminhando, mais ou menos isso. Vou ler aqui para a gente ir embora, acabou que eu comentei, a gente demorou. Então, fechando aqui, é o último parágrafo, gente, não é mentira não. A graça nos socorrerá, né? A graça nos socorrerá se não formos presunçosos acerca de nossas próprias virtudes. Acho que esse é o problema de boa parte de nós crentes. A gente acha que é melhor do que o que a gente realmente é, entende? E não levados pelo gosto das grandezas, mas acostumados às humildes, certo? De acordo com Romanos 12, versículo 16. E aí nisso, se pelo menos já temos podido fazer, damos graças. E pelo que ainda não podemos fazer, imploramos a Deus com ansiosa vontade. Se com boas obras apoiamos nossa oração,
dando para que nos seja dado, perdoando para que nos seja perdoado. Gente, isso aqui é fantástico. Por que eu acho isso aqui fantástico? Porque é o seguinte: consegui, obrigado, Senhor. Não consegui, me ajude a melhorar. Tá entendendo? Então, aí é isso que é legal. Qual é o problema da nova geração, da nova safra de crentes que eu vejo por aí? Nova geração não é porque é novo, não, é porque é o pessoal desse tempo. É que assim, o cara faz, ele acha que vai para o céu porque ele fez. E o que ele não faz, ele bota a culpa nos outros, bota a culpa no Satanás, foi Deus que não sei o que lá. Não, gente, é o seguinte: Senhor, olha, eu sou esse aqui, ó. Tem uma coisa que o Bispo Macedo falava, hoje ele não fala mais, ou não sei, mas que assim, eu sou, como é que é? O cocô do cavalo do bandido. E aí assim, eu achava legal essa expressão, com todo respeito a quem não gosta do Bispo Macedo, tá bom? Mas o que eu acho legal é que é o seguinte: gente, quem sou eu? Entende? Ah, sou filho de Deus. Sou filho de Deus pelo mérito de Jesus. Sou santo, separado por Ele. Justificado, porque Ele me justificou. Ou seja, em mim não há nada. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Nós só entramos com o pecado. Está dando para entender? Sim, e aí o que acontece? Ele pega o nosso pecado e a gente pega a vida dele. A coisa foi mais ou menos assim. Como diz o hino, né? Como é que é? Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Só de pensar que as músicas na igreja eram assim. Deixa eu ver, antes da gente ir embora, o Marcos Vinícius mandou um texto aqui, e ele está sempre contribuindo com alguma coisa. O livre-arbítrio é o pressuposto para negar a salvação? É aí que está a questão. Para Agostinho, parece que a gente não tem liberdade para isso não. E para o calvinista, livre-arbítrio é um negócio que nem existe. No caso, para Pelágio, seria isso aí: eu abro mão, eu não quero e pronto, acabou. Para Agostinho, eu não tenho capacidade para aceitar, só para negar, entende? E aí, no caso aqui da livre-arbítrio, se ao homem não caberia escolher a salvação, peraí, oxe, Jesus, me ajuda. Se ao homem não caberia escolher a salvação em Cristo, por que Deus então viu a necessidade de enviar seu Filho para sacrifício dos pecados da humanidade? Esse caso é porque assim, Jesus, ele como representante da humanidade, ele vai pagar o preço da humanidade, certo? Lembra das aulas de evangelismo? O que acontece? Exatamente, a humanidade está devendo. Se Deus não cobra, Deus não é justo. Então Deus cobra, o homem tem que pagar. Mas o homem não tem como pagar. Só que Deus é misericordioso e quer salvar o homem. Então como é que Deus vai salvar o homem se o homem não tem como pagar? Deus se torna homem para que um ser humano pague a dívida do homem. Ou seja, Deus não passou pano. Deus não torceu a justiça. Deus fez justiça cortando na própria carne, mandando o seu próprio filho para pagar a conta da gente. Porque se ele, aí entra a questão das heresias que surgiram acerca da pessoa de Jesus. Porque se Jesus não viesse plenamente humano, como ele estaria nos salvando como ser humano? Não teria como. Então Jesus veio para pagar a dívida. Só que o que acontece? Essa dívida que foi paga é como o Renato chegar e falar assim: gente, estou pagando aqui uma pizza gigante para vocês lá na Parmê. É só chegar lá amanhã, todo mundo 7 horas. Um vai de carro, o outro vai de ônibus, o outro vai de bicicleta, o outro vai a pé, o outro pede carona, cada um vai dar seu jeito. E tem aquele que fala assim: Renato é mó 7, eu não vou não. Quem é que vai ficar sem comer? O que não foi. Entende? Eu mandei um arquivo para vocês baixarem. Baixou, o arquivo é seu. Não baixou? Entende? É vírus. Então ficou sem. Eu depositei o dinheiro na sua conta. Você sacou? Você está com dinheiro. Não sacou? Está sem dinheiro. Então a coisa é mais ou menos assim, certo? Então, minha gente, vamos fechar, porque a gente tá precisando ir embora. E a gente vai fechar a situação só de Agostinho e Pelágio no nosso próximo encontro, e seguir de novo com história, porque não dá para a gente pegar muitos documentos, que são muitos documentos, e de 303 a 590
São muitos séculos, mas eu acho que esse embate aí do pam, 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 eu acho que vai ser legal. Agostinho versus Pelágio. Forte abraço.